Fala galera, estamos ao vivo em mais um Madruga Cast. Hoje, mais uma vez com meu parceiro, com meu amigo Fábio Lousada. Grande Fábio Lousada. E estamos aqui com um convidado excepcional. O Fábio tava aqui já... quando ele chegou... Meu Deus, o Felipe Miranda. Cara, que uma expectativa gigantesca para começar esse podcast. E nada mais, nada menos. É um cara fenomenal no mercado. E eu tava tendo um papo aqui antes de você chegar, Fábio. Cara... Muito gente boa. Não, é demais. Cara muito sênior no que ele faz. E eu e o Henrique aqui tava extraindo já um monte de coisa dele. O Henrique quase roubou meu lugar aqui, ó. De tanta ideia que nosso convidado tem hoje. Primeiro, quero pedir desculpa por conta do horário. Eles atrasaram por causa de mim. Eu estava em um outro evento que acabou atrasando um pouco. O Felipe Miranda foi pontual aqui com a gente. Então, até peço desculpas, viu, Felipão? Por a gente começar um pouco mais tarde, mas a galera que tá empolgada. Então, tu vai apresentar? Eu apresento antes, que hoje eu tô empolgado. Manda bala. Então, o nosso convidado de hoje, pra mim é uma honra. Primeiro, quando ele aceitou ser mentor do nosso programa, pra mim foi uma grande honra, porque eu já acompanhava ele, a gente já tinha trabalhado meio que paralelo ali no City, e todo mundo já falava muito bem do trabalho dele. E ele aceitou ser mentor nosso e agora aceitou participar do nosso podcast. Então, estou muito feliz de apresentar para vocês Felipe Miranda, que tem uma história muito grande no mercado, desde os 14... Nossa, vai ter muita coisa para contar. Bem-vindo, Felipão. Legal, obrigado, Fábio. Quer dizer que é uma honra aqui estar com vocês, né? Dois ícones, dois monstros aí do mercado financeiro. Conheço o Fábio já há bastante tempo. Hoje tive a oportunidade de conhecer aí o Madruga. E vim aqui hoje contar um pouco, né, desses meus 30 anos de mercado. Tenho feito a mentoria lá no Mi Banco, né, no PAP, contado um pouquinho da minha experiência, né, para o pessoal que está querendo entrar nesse mercado. E a gente vai bater um papo hoje aqui. Quero responder algumas perguntas aí de vocês e contar algumas passagens aí da minha carreira. Esse ano, para mim, é um ano muito importante, né? Eu completo 30 anos de mercado financeiro. 30 anos, Madruga. Ele me contou aqui, eu falei, 30? Mas eu tenho 35, 32? E depois que eu fiz aquele post no LinkedIn, né, falando dos 30 anos, acho que foi ali que surgiu a ocasião da gente vir aqui conversar um pouco sobre isso. O pessoal muito, né, brincou, né, falando, poxa, mas você não pode ter 30 anos de mercado, você está com 44 anos, que é lado bom, né? De dizer assim que você não tá velho, não está acabado, está bem, enfim. Mas comecei a trabalhar muito cedo em banco, então tem muita história aí para contar e vai ser bacana o nosso papo aí. Vai ser demais, vai ser demais. Demais. E aí você falando desses 30 anos, cara, fiquei abismado quando vi isso. E aí então você começou com 14, estava contando aqui para mim, começou no Banco do Brasil. Como que foi isso, Felipe? Legal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no Banco do Brasil. Existia lá um programa, né, que se chamava Menor Auxiliar de Aprendiz, né, que era um incentivo para que as pessoas começassem a trabalhar muito cedo, né, e surgiu oportunidade. Eu estudava em escola pública, legal, né, e as agências do Banco do Brasil, elas faziam ali um processo dentro das escolas, né, algumas provas, testes, enfim. E comecei a trabalhar com os meus 14 anos. E ali foi muito legal, porque eu digo que eu dei sorte, né, de entrar para esse mercado e completar 30 anos hoje de algo que para mim é paixão, é um vício. Eu adoro o que eu faço, né, trabalho muito, né, trabalho demais. Mas quando a gente faz as coisas que a gente gosta, né, e acho que o peso disso ele é menor e a gente não cansa quando a gente acaba fazendo aquilo que a gente sente prazer, né? E com 14 anos, você imagina, né? Num momento, trabalhava 4 horas por dia, mas para mim foi importante porque eu tinha meu salário, tinha talão de cheques, na época não existia cartão de crédito, né? E aprendi bastante, né? Desde o início nesse mercado e fazia coisas que hoje nem existem mais no mercado, né? Então, relatórios,
eu era responsável por fazer toda a conciliação de entradas e saídas dos clientes, né? Então, o cliente ia no banco lá, fazia uma retirada. Não existia um sistema que você lançava aquilo, né? Você pegava um relatório, lançava ali. E tava na responsa de um menino de 14 anos isso. Não, eu era responsável por arquivar né, todo aquele material que acabava durante o dia, né? Eu era de Porto Alegre, né? Trabalhava numa agência do banco ali na Universidade Federal. E às vezes o cliente estava no Nordeste, ia lá, sacava um valor, 2, 3 mil reais, a agência de lá mandava um telegrama, né? Vinha um telegrama, eu pegava o relatório do cliente, eu ia lá, botava um menos, 2 mil reais e tal, né? E você ia fazendo aquilo ali. Então, assim, era um trabalho muito manual. Eu era responsável por arquivar talão de cheques, fazer talão de cheques, que são coisas que hoje os bancos é tudo automatizado, né? Você não existe mais isso, bater carimbo, essas coisas, né? Sim. E as agências eram gigantes naquela época, meio cheio de caixa. Sim. Como que era isso? Muito caixa, tinha muito funcionário, né? A automação, o nível de informatização dos bancos era muito inicial, ainda era uma coisa muito, né? O mais avançado que tinha ali era a parte do telegrama, a parte de registro, né, da abertura da conta, né? Então assim, era uma coisa muito embrionária. Então você tinha excesso de papel, você tinha relatórios que você precisava guardar, relatórios alguns às vezes por 30 dias, outros por 1 ano, né? E aquilo ali tinha informação, né, da vida financeira dos clientes. Então você tinha uma responsabilidade ali de você conseguir arquivar aquilo da melhor forma, fazer um bom trabalho. Então, assim, era um trabalho muito manual, né? Mas desde cedo foi algo que eu aprendi bastante, né? E me motivou, né, num primeiro momento, a buscar uma faculdade ligada à área, né? E uma das coisas que eu falo bastante na mentoria, quando a gente conversa com as pessoas certas, que a gente busca informação, você consegue atingir seus objetivos, né? Então eu lembro que eu muito cedo perguntava, poxa, mas eu quero continuar trabalhando em banco, que faculdade que eu tenho que fazer, né? Então, normalmente administração, economia, engenharia, né? Então, segui ali, depois fiz a faculdade de administração de empresas, e aí fiz alguns outros estágios ali que foram importantes, né? Para que eu conseguisse, primeiro, né, pagar a faculdade. Eu estudava numa faculdade privada, então eu trabalhava para conseguir, né, ajudar ali a minha família e conseguir pagar a faculdade. E ao mesmo tempo fui aprendendo, né, e fui crescendo, evoluindo junto com o mercado. Então veio a informatização, veio os conhecimentos de mercado, né, começaram a aparecer as primeiras certificações. Então foi uma experiência muito bacana. Eu acabei crescendo junto com o mercado, vi muita coisa, né? Caramba, porque você começou muito novo e não traumatizou com o banco, né? Muita gente entra, não, agora eu não quero mais isso. Então você já com 14 anos, você já começou a decidir que você queria seguir a carreira no banco. Que negócio doido. Eu cheguei a prestar concurso, né? Porque eu trabalhava no Banco do Brasil, então prestei concurso para a Caixa, prestei concurso para o Banco do Brasil. Eu acho que assim, o meu perfil de trabalho ele é muito ligado à iniciativa privada, né? Eu gosto de meritocracia, eu gosto de ter uma possibilidade de crescimento. Cheguei a ser aprovado em concurso, né? Tanto para a Caixa quanto o Banco do Brasil. Caramba, que legal. Mas não cheguei a ser chamado, né? Que você tinha lá uma quantidade de pessoas, enfim. Sim. Então, assim, são coisas que acontecem quando você olha para trás e diz assim, pô, mas o que teria sido da minha vida se eu tivesse sido não imagino. aprovado, né, no concurso, mirando no mas banco público lá. Mas tive a oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil, fiz estágio no Banco do Brasil. Um banco que eu tenho muito carinho. Que legal. Aprendi, tem ótimos profissionais, excelentes pessoas lá. Né? Então, aprendi bastante. Também fiz um estágio curto ali numa agência do banco, antes de entrar para o Citibank. Daí foi o banco que eu trabalhei a maior parte da minha carreira. Né? Cheguei a trabalhar 18 anos lá. Caramba, então você saiu ali do projeto jovem aprendiz, você não conseguiu passar no concurso, e aí fez entrevista pro Citi, entrou e ficou até o Itaú comprar. Isso. Uma das coisas que a gente fala bastante na mentoria, né? O networking. Eu havia trabalhado com uma pessoa no Banrisul, né? Nós somos colegas, nós somos estagiários. Ela foi para o Citi e ela me indicou, né? Então ela indicou para que eu fosse fazer o processo. E aí no Citi tem uma coisa engraçada, uma passagem que eu conto, né? Que eu fiz 14 entrevistas para conseguir entrar no banco.
né? Nossa. Então, e ali teve uma passagem muito importante que eu devo, né, ao meu pai, porque meu pai, a vida inteira dele, trabalhou em multinacional, né, até uma certa época, e eu participei de 4 processos seletivos para o CIT. Os 3 primeiros eu não fui chamado. Então, ali eu já tinha feito umas 10, 12 entrevistas. E quando chegou para fazer o 4º processo seletivo, eu já estava assim, não vou, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não quero mais para mim. E eu fui falar com ele. E o conselho que ele me deu, ele disse o seguinte: vai lá, porque se eles estão te chamando de novo, é porque talvez eles não tenham achado ainda a vaga de acordo com o teu perfil. Então vai lá e conversa com eles. E aí eu fui. E tem uma passagem muito engraçada de uma pessoa que depois veio a me contratar. Eu cheguei, era mais ou menos umas 4 horas para fazer a entrevista. Estava marcado. Né? Já estava, né, bem chateado, porque estava indo para a 14ª entrevista. E a entrevista atrasou. Mas não atrasou meia hora, 1 hora. Eu esperei até as 7 horas da noite para falar. Das 4 até as 7. Mas eu não esperei para fazer entrevista, Madruga. Eu esperei porque eu ia... Dar um esporro. Eu ia dar um esporro, ia xingar o cara, ia falar, você tá de brincadeira, eu já vim aqui 13 vezes, você me chama aqui, eu tô 4 horas da tarde, chego aqui, são 7 horas, eu vou perder minha aula, né? Mas o que aconteceu? Eu entrei na sala, eu lembro que eu sentei, ele nem sentou, e ele chegou e falou pra mim assim, cara, você quer muito trabalhar aqui, né? Eu falei, cara, eu tô vindo aqui pela 14ª vez fazer entrevista, né? 4 processos seletivos. É meio óbvio, né? Ele pegou, então eu vou te mandar para você entregar a documentação e você começa com a gente aí no início do mês. Então, foi uma passagem assim, diferente, né? Mas foi bom porque eu ouvi uma pessoa que conhecia, né? E a pessoa, obviamente, me deu um conselho verdadeiro, né? Que foi meu pai que disse, vai lá, porque eles não acharam, né, o perfil que eles estão te procurando. E naquela época era muito engraçado porque... Desculpa a pergunta, que ano que foi isso? Isso foi 2000. 2000. Então assim, não existia e-mail, não existia nada. Então assim, uma das vagas, uma das candidaturas que eu acabei fazendo para o CIT, eu vi o anúncio no jornal, que é uma coisa hoje que é impensado. Ninguém procura mais emprego no jornal. Né? Mas no passado era assim que você procurava. Você abria o jornal, via ali, né? Então eu tinha que mandar o teu currículo pelo correio, né? Não existia nem e-mail. Então você fala essas coisas hoje para as pessoas. LinkedIn. Não existia. Currículo pelo correio. Você imprimia, daí você não tinha impressora em casa, você tinha que ir numa papelaria e tal. Né? Então era essa forma que a pessoa buscava emprego. Né? E você entrou em agência no CIT? Como que foi sua entrada lá? Entrei numa agência, a maior agência que tinha em Porto Alegre. Entrei no setor de pessoa jurídica, né? Quase fiquei maluco, um negócio muito louco, assim, muito diferente do que eu vinha fazer depois com pessoa física, né? Foi minha única experiência com pessoa jurídica, mas em pouco tempo, assim, em um ano e pouco, e até foi uma quebra de paradigma, né? Porque dificilmente tinha promoção de estagiário para virar gerente de conta. Então, eu vou estar falando para o Madruga antes. Eu trabalhei em varejo, sei, né, como funcionam as coisas. Aí comecei a trabalhar ali uma carteira de clientes, fui promovido em pouco tempo, né, de estagiário para gerente. E dali para frente fui buscando, fui crescendo. E aí em 2005, 2006, eu vinha fazer a primeira prova, a minha primeira prova de CPA 20. Né? Caramba. E faz muito tempo, então você vai fazer... Em 2006 a gente estava terminando o ensino médio. E foi muito engraçado porque o banco me mandou para São Paulo para estudar para CPA 20. Eu fiquei uma semana estudando. Era o CFP da época, né? Era o CFP da época. Era muito inicial, né? Era uma coisa que era do início, mas foi legal que o banco apostou, o banco investiu. Eu consegui passar ali no CPA 20 e isso abriu a possibilidade de que eu começasse a trabalhar com cliente investidor. Né? Então comecei a ter minha carteira de clientes investidores. Logo em seguida veio a crise de 2008. Foi uma coisa de que não preciso contar, né, o que aconteceu ali. Citibank, o banco americano. Então ali foi, eu digo, uma pós-graduação para mim, porque o que eu passei ali, né, naquela crise do subprime com os clientes e tal, foi um aprendizado. Tive que ter muita resiliência, muito, mas foi um aprendizado. Tudo na vida a gente aprende, né? Perfeito. Nossa,
quando olha pra sua carreira e vê que você já entrou ali no City, que é o sonho de muita gente, você focou o City ou foi assim, você tentou em outros e deu certo no City? Como que foi isso? Porque é o sonho de muita gente. Não, o City foi 14 vezes, né? 14 entrevistas. Mas vai que ele fez 14 no Itaú, 14. Como que foi essa Agora procura? Eu tô do outro lado da ponta, né? Agora eu tô fazendo entrevista, então... Do ano passado pra cá deve ter feito umas 200 entrevistas. Você focou no City? Eu foquei, né? Era um banco que tinha e tem um nome, né? Muito, muito bom, um banco que que trata muito bem dos funcionários, né? É um banco que desenvolve, que dá oportunidades. Na época existia ainda o Boston, né? Então eram 2 bancos assim que tinham, né, um apelo muito grande para você trabalhar, né? Então não é à toa que eu acabei ficando 18 anos lá, porque realmente é um banco que eu tive um carinho muito grande, conheci muita gente, devo muita coisa, né, do que eu tenho hoje na minha carreira para as pessoas que passaram ali comigo, que me ensinaram, e uma pena que aconteceu, né, do banco acabar saindo aqui do mercado, mas isso fez com que eu tivesse a oportunidade de vir para o Itaú. Estou completando aí 4 anos hoje de Itaú. Hoje não, né? Em abril completei 4 anos. Caramba. E é um ano importante, é um ano... a gente está completando um ano também da abertura dos escritórios do Ion, né? Agora em abril e maio. Então, 30 anos de banco, 4 anos de Itaú, um ano do Ion. A gente tem bastante coisa aí para comemorar nesse ano. Sim, muita comemoração. Olha só, Madruga, a gente já tá com 70 pessoas aqui no YouTube. Acho que é uma dos maiores. No YouTube? No YouTube. 70? É um dos maiores. Caramba. É um dos maiores, ou seja, porque realmente é diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. Eu vou te falar. E joga o pessoal do Instagram aqui pra cá, fala pra eles. Tem 80 aqui joga pra cá. E surgiu uns negócios tipo, nossa, fera demais, ídolo. Então a galera que eu acho que da equipe tá tudo aqui assistindo. E tem perguntas aqui que eu só vou responder no YouTube. Pergunta, galera, vocês estão aí assistindo, 90 pessoas, você que quer tirar dúvidas, falar um pouquinho do projeto, olha lá, o Felipe, já manda pra cá. Ele é um querido, ó, que legal. E... Fora é minha mulher, então... é psicóloga? Não, então não, mas o nome da minha esposa é Franciele, então eu achei que fosse ela. A minha também, Fran. E galera, tudo no YouTube, então tá o link tanto na página do Fábio, quanto aqui nos stories. Postei 2 vezes o link para vocês assistir ao vivo. Aí você vai ver o Felipe aqui, vai ver o Fábio, vai ver o Madruga, vai ver a galera, vai ver o Vitor. O Vitor é o nosso galã aqui do podcast. Então, entra lá para vocês tirarem suas dúvidas e perguntar diretamente no gerente regional do Ion. Fechou? Então daqui a pouco a gente vai cortar a live aqui no Instagram. Para vocês passar tudo para lá. Boa. Então vamos explorar um pouco agora da experiência do Felipão para entender um pouco mais sobre a área de investimento, sobre o mercado. Mas antes disso, eu queria entender quando que o investimento entrou na sua vida. Seja na pessoa física, que você se interessou mais por investimentos e investir, e também trabalhando como na área de investimentos ou falando de investimentos com os clientes. Legal. Eu acho que tudo na minha carreira, nesses 30 anos, foram fases, foram ciclos, né? Então, primeiro foi um ciclo de eu me apaixonar e de gostar muito de trabalhar em banco. Ali em 2005, 2006, eu comecei a ter muito mais contato com clientes investidores, né? Então, eu tive acesso a colegas, a pessoas que, ouvindo, né, elas falarem de investimentos, aquilo começou a me chamar a atenção. Comecei a aprender, comecei a buscar informação, né? E aí em final de 2006, mais ou menos, eu assumi uma carteira, né, que a gente chamava de Wealth, que eram clientes investidores, né, que tinham um volume de investimentos. E a partir dali foi um crescimento, porque eu logo fiz a prova da CPA 20, né? Depois ali em 2011, 2012 eu passei no CFP também, então já estou aí há 10 anos com a 2011, 2012 CFP, acho que devia ter uns 500, né? Porque quando eu tirei foi 2014, eram uns 1.000 ainda. Caramba. Imagina 2012. E a prova também, da mesma forma, o banco pagou, eu vim para São Paulo, eu estudei, fiz o curso acho que eram os primeiros cursos que estavam saindo ali da FK, né? E tive a oportunidade de buscar a certificação.
Mas eu sempre costumo, né, eu sempre falo que o mais importante para mim foi o conhecimento que aquele estudo ele trouxe, né? E a partir dali as portas elas se abriram, né? A gente teve, eu tive a oportunidade depois, logo em seguida, de virar líder, e aí veio a paixão atual hoje, né? Que é desenvolver pessoas, é cuidar do time, né? Das pessoas, e até por isso, né, que eu procurei o Fábio, a gente bateu um papo, tudo para dar as aulas de mentoria aqui, porque eu acabei percebendo que eu sinto muito prazer, né, gosto muito quando eu consigo desenvolver as pessoas, que ajudar elas a atingir os seus objetivos, né, e depois, puxa, a pessoa lá manda uma mensagem, ou eu fico sabendo que elas atingiram, né, uma promoção ou um cargo de liderança, enfim, num outro banco ou até mesmo dentro do Itaú, então isso me gera muita satisfação. Então estou conseguindo aí passar um pouquinho desses meus 30 anos aí para os mentorados. Que exclusividade, hein? Bastante exclusividade. Olha o nível do papo, olha o nível do profissional que a gente tem lá. Ultimamente tem falado que ele é o Florentino Pérez, é o presidente do Real Madrid. Só estrela, tio. É só estrela que ele puxa, é só gente boa e assim, não, como a gente falou, não é só o aluno que ganha. Cara, é o aluno sendo preparado e aí é o cliente, é o Brasil, a educação, tudo melhora. Tudo. Não é só pelo fato de eu estar hoje na Unibanco, né, dando a mentoria, mas a gente conversa entre a gente, né, o nível de qualificação, o nível dos profissionais, até porque muitos que estão ali eu conheço, né? Então assim, o time de professores ali realmente é fantástico, né? Tem alguns que são verdadeiros ícones do mercado, né? O Kleber, o Germano, tal, os caras são... Segunda que vem, Felipão, é a Vander Median. A Van, então, olha só. A Van eu conheço há uns 10 anos, ao né? Nível, ao nível. E cada vez que eu vejo ela falar, assim, se aprende alguma coisa, né? Tem as técnicas ali que não é à toa, uma boa parte dos bancos aí tem hoje, né? Essas técnicas que ela ensina lá pra gente. Mas já tem bastante pergunta aqui no chat e a Franciele falou, eu sou a Fran, que orgulho do meu marido aí. Ela já se pronunciou aqui. Tá ali. Eu vou fazer logo essas perguntas aqui, mas eu também tenho bastante perguntas aqui pro Felipão. O pessoal falando aqui, interação aqui, se eu ficar só aqui, eu perco até o fio da meada, porque realmente a interação tá muito bacana, Felipão. Acho que você conseguiu trazer com a sua história, as pessoas pesquisando, procurando tudo que você construiu, elas têm esse interesse de se aproximar de você. Porque eu acho que eu passei muito por isso, era difícil ter mentores na minha vida, era difícil, eu tenho alguns exemplos meus que às vezes eu tomei uma decisão que foi errada ali porque não tinha alguém para me orientar. Por exemplo, qual certificação que eu tiro agora, ou qual área que eu busco agora. Numa negativa, o que eu posso fazer? Como que eu posso... É hora de mudar de banco ou não? Então, eu queria saber se você teve mentores na sua vida que te guiaram, que te ajudaram nesse processo de você virar um gestor, se você se inspirou em alguém. Então, eu queria saber um pouco disso, porque no começo, hoje, eu tenho vários mentores, mas no início foi muito difícil para mim. E o POP dá o benefício de ter um mentor do seu nível. Então eu queria saber de você. Quem foram os seus mentores? Se você teve mentores? Teve. Acho que desde o início, né? Você conversar com as pessoas, você buscar informação, trocar ideia, né? Isso vai fazer muita diferença nas decisões que você toma na tua vida, nas escolhas, né? Seja da certificação, como você falou, Fábio, seja da faculdade que você vai fazer, seja se é importante você dar um passo a mais, fazer ali uma pós-graduação, um MBA, enfim, né? Seja no momento de você tomar a decisão de buscar um cargo de liderança, né? Um cargo de gestão dentro da instituição, acho que você precisa conversar com as pessoas certas. E eu posso dizer que uma das qualidades que eu tenho é saber conversar, escolher as pessoas certas, né? E tive muita oportunidade desde cedo, desde a época do Banco do Brasil, na época do CIT também, tive pessoas que me ajudaram. Tem uma passagem engraçada porque eu tornei líder de escritório, team leader em 2013. E eu não era o meu próximo passo de carreira. Você não visava isso? Não visava. Então, assim, eu cuidava de uma carteira de clientes e investidores, eu era feliz, eu gostava do que eu fazia,
né? Tinha essa interação comercial com os meus clientes, tinha uma boa remuneração, não precisava ser promovido, mas há muito tempo eu era a pessoa que era a pessoa o backup da praça, a pessoa responsável ali pela interação com a rede, né? Com as agências, com as áreas parceiras, né? O modelo de negócios, ele era um modelo que os líderes, os team leaders, os regionais ficavam em São Paulo e as pessoas me enxergaram, né, com esse perfil de liderança, né? Então, quando surgiu a vaga, eu lembro que a pessoa que veio a ser a minha diretora, ela perguntou, pô, você não vai se inscrever na vaga? E eu falei, olha, eu não parei para pensar, né? Porque a gente acha que é importante você se inscrever, enfim. E eu acabei me inscrevendo na vaga, acabei sendo escolhido, né, para ser team leader, mas foi muito mais porque as pessoas me enxergavam, as pessoas viam que eu tinha aquele perfil, né, que eu tinha um skill, né, para aquela posição e graças a Deus que essa pessoa, né, identificou isso, me deu a oportunidade de fazer isso. E dali para frente a gente trabalhou durante muito tempo junto, né? Eu posso falar o nome? Pode, vontade. Não sei se ela está assistindo, mas a Kátia, a Kátia me deu oportunidade, fui promovido, ela que me convidou para vir para São Paulo, né? Me deu muito feedback, me deu muita mentoria. E ao longo desse período, desses 18 anos no City, vocês podem imaginar que eu tive uma quantidade muito grande de líderes, né? Mas eu fui uma pessoa de sorte, porque eu não tive gestores ruins, né? Eu tive diferentes modelos de gestão. Sim. Então você tem que tentar aproveitar o que cada um tem de bom, o que cada um te traz, né? Aí depois, quando eu cheguei aqui no Itaú, também tive uma liderança que era bem diferente do modelo de gestão, né, que eu estava acostumado. E agora, recentemente, eu trabalho com o Edu, o Fábio conhece, ícone do mercado, um cara que tem aprendi muito por esse share. Aprendo até hoje, né? O Edu é um cara nota 10. E o nosso diretor hoje, que é o Fábio Horta também, que eu conheço desde a época do City. Né? Então, tem passagens lá na época do City que sempre, né, conseguir absorver alguma coisa de aprendizado dessas pessoas que passaram aí pela minha vida. Não, o City tem grandes líderes, né? O City, muito aprendizado. E o ponto legal é que você falou, é você ser um bom ouvinte, né? E saber fazer as perguntas. Né? Que tem muita gente que quer perguntar, mas não sabe nem como perguntar o que quer. A galera vem muito perguntar, puxa, Madruga, eu vou para tal cargo ou eu vou para tal cargo assim? Eu vou pro PF ou vou pro PJ? A resposta é simples, cara. Você tem mais afinidade com os produtos PF ou você se vê trabalhando com o PJ? Você tem que se conhecer e tem que também saber se ouvir, né? Os seus talentos, aonde está a sua zona de talento, né? Você falou, puxa, eu trabalhei uma época no PJ ali, mas você se viu muito no PF. Né? E aí seguiu a carreira, entrou no investimentos. Isso. Então a galera tem que se conhecer ali a sua zona de talento. Perfeito. O autoconhecimento ele é muito importante, né? Você conhecer aonde você tem seus pontos fortes, aonde você consegue se destacar e quais os pontos que você precisa se desenvolver, quais os pontos que você precisa melhorar. Isso é uma das coisas que a gente fala bastante na mentoria, né? Você ser um bom especialista hoje, você precisa saber primeiro o que é um bom especialista, né? O que um bom especialista faz ali? Você então vai listar, né, quais são os soft skills hoje, quais são as certificações, e a partir dali você identifica quais são os teus gaps, né? E aí você vai atrás, tentando melhorar como profissional. E eu costumo dizer que não tem pergunta que você não possa fazer, né? Se você for uma pessoa, chegar de forma educada, explicar, olha, eu queria saber por causa disso, né? Explicar por que você está fazendo aquela pergunta, as pessoas vão ter prazer em te ajudar, em poder te dar um direcionamento. Às vezes a pessoa não tem tanto tempo, né, naquele momento, mas em algum momento ela vai parar para te dar um apoio, uma sugestão. Show. Eu vou mesclando aqui com a pergunta do chat, que tem muita pergunta. Tem quase 100 pessoas aqui, Madruga. A galera tá que tá. Imagina 100 pessoas sentadas aqui, ó. Imagina, que legal. Eu vou cortar aqui e vou passar pro YouTube. Pode passar pro YouTube. Fala pra galera aí pra gente chegar no 100, então. Vou falar aqui, tá quase lá. Por enquanto... pode. Pera aí, rapidinho. Faz aí.
Galera, a gente agora vai para as perguntas filé. O que ele espera de um profissional para trabalhar junto com a equipe dele, os gaps, o que precisa desenvolver, o que precisa saber. A gente já falou aqui antes no pré-podcast que não é só certificação que você precisa ter. Então o Felipe vai passar mais dicas. Eu vou até ver se eu pego algum contato quente dele aqui para você mandar currículo, para você conseguir a sua vaga boazinha no Will. Então entra nos meus stories, tem a sequência lá. Clica no link, entra no YouTube ou vai direto no YouTube e coloca lá IMB Studios, tá? Que vai estar rolando a nossa live lá. Então vou cortar aqui, espero vocês e façam suas perguntas lá. Valeu. Show de bola. Quando você estava falando, Felipe, ó, a Franciele colocou. Verdade, ele fica absolutamente feliz quando promove alguém. A empolgação, o brilho no olho, lindo de ver. Olha, tá confirmando. E vou para a pergunta aqui, ó, Gustavo Corrégio, que ele falou, Madruga, estou na mentoria. Ó. Conheço o Gustavo. Pô. Gostaria de saber o que o Felipe espera dos candidatos. Ele é do Itaú, ele é do varejo. O que você espera dos candidatos quando você entrevista alguém? Eu acho assim, quando a gente faz uma entrevista, eu comentei, né? Do ano passado para cá, eu devo ter batido o recorde de entrevistas, né? A montagem dos escritórios, porque a gente acabou participando de uma série de processos de estruturação de escritórios, não só aqui em São Paulo, mas também fora, né? Então a gente entrevistou gente do Nordeste, gente do Sul, enfim. E você vai adquirindo experiência, né? Você vai aprendendo, né, um pouco sobre isso. E o que a gente busca e a gente identifica numa entrevista é aquele profissional que tem paixão, né? É a pessoa que realmente está querendo uma oportunidade, né? Você vê que ela tem paixão por investimentos, que ela está buscando conhecimento, que ela está indo atrás da informação, né? Ela já fez a certificação ou está fazendo a certificação, ela está querendo buscar um autodesenvolvimento, ela tem paixão por cliente, né? Então, assim, é importante que você busque oferecer, transmitir o conhecimento que você tem, né? Para os clientes, né? E eu estava falando antes aqui para o Madruga, às vezes a gente não tem alcance de quão importante é a nossa profissão de especialistas, né? Quanto mais eu me preparo, quanto mais eu busco informação, quanto mais certificação eu tenho, melhor eu vou ser um profissional melhor para buscar entregar uma assessoria melhor para o meu cliente e fazer com que ele atinja os seus objetivos, consiga realizar os seus sonhos, né? É uma responsabilidade muito grande, porque a gente cuida do dinheiro do cliente, que às vezes ele trabalhou a vida inteira para guardar, né? Então não é uma tarefa simples. A pessoa trabalhou a vida inteira e ela chega para você e fala assim, Fábio, eu preciso que você me ajude a fazer meu planejamento a minha aposentadoria, planejamento sucessório, eu tenho filhos, eu tenho que guardar um dinheiro para fazer a faculdade dele. Então vê o quão importante é isso. Você vai fazer um planejamento para que a pessoa consiga proporcionar no futuro a faculdade para os filhos, né, a aposentadoria dela, né, o que vai garantir que ela consiga ter um final de vida, né, uma velhice numa situação confortável, que vai poder com que ela faça a viagem, enfim. E às vezes eu vejo os candidatos muito preocupados com a entrevista, né? Mas me dá uma dica, né? O que acontece e tal. Eu falo, a entrevista ela é uma consequência. Se você é um profissional dedicado, se você é um profissional que acorda, abre o jornal, lê, escuta um morning call, né? Seja de banco for, de que corretora for, mas se você busca informação, se você vai atrás de qualificação, de certificação, a entrevista vai ser muito mais fácil, né? Eu penso assim, um advogado, eu não tenho a linguagem, o conhecimento, né, de um advogado. Então não adianta, quanto melhor preparado eu estiver, melhor eu vou na entrevista, tá? Então acho que o profissional precisa ter paixão, precisa demonstrar que realmente ele está buscando se qualificar, está buscando informação. Muitos dos profissionais que a gente entrevista às vezes não tem experiência, não tem, né, uma bagagem grande, né, de investimentos, mas você vê que ele trata os investimentos pessoais dele às vezes, né, com atenção, com carinho. Legal. Ele sabe o que ele está fazendo, né, com os investimentos da carteira dele, né? Eu procuro explorar bastante isso. Olha, como é que você toma as suas decisões de investimentos? Você, né? Como é que você compra um fundo imobiliário? O que você leva em conta? Como é que você monta a tua carteira de renda variável? Como é que você escolhe essas ações? Para você ver se a pessoa, né, ela deveria ter
um cuidado tão grande, né, com o dinheiro dela do que ela vai ter com o dinheiro dos clientes. Então, esse entendimento ele é super importante, super relevante. Além da entrevista, eu vejo que às vezes as pessoas ficam também muito preocupadas em tirar a certificação, né? E aí já mira o teto, né? Já quer o CFP. O CFP é uma certificação importante? Com certeza. Mas às vezes, para quem está chegando no mercado, quem está querendo dar esse próximo passo para o especialista, às vezes é importante você tirar a CPA 20, você tirar o CEA, né? Que vai ser o ticket que vai te propiciar participar do jogo, né? Que vai propiciar que você entre para esse mercado, né? E ali vai te abrir uma porta para que você, com mais tempo, você se aprofunde nos temas, tenha conhecimento. Vivencie os temas. Vivencie os temas e depois vai buscar lá o CFP, o CFA, né? Então amplia um pouco essas certificações. Ô Fábio, tudo que ele falou, eu entendi que o quê? O cara, para ele começar, ele tem que ser especialista, né? Ele, tô preocupado com a entrevista, ele quer ser o especialista na entrevista, e aí sai, ele não é especialista. Ele tem que ser especialista na vida pessoal também dele. Pra ele Tem que cuidar ser das referência finanças. para os amigos, né? Referência para os amigos, que é uma coisa que vocês falam muito aqui no PAP, né? E é uma coisa, até um exemplo. Cara, eu já gostei muito de futebol, já fui muito febrão pro futebol. E quando você vai jogar bola, quando você joga muito bola, quando o cara pega na bola, você sabe se o cara sabe jogar bola ou não sabe. Ixi, esse daí é perna de pau. Putz, eu escolhi ele pro meu time. E na entrevista, você vai sentir isso. Você né? aprende. Você vê na entrevista, né, que a pessoa ela se dedica, que ela sabe o que ela está falando, né, ela cria as conexões. Né? O Fábio fala muito disso, né, nas postagens dele. Não basta você conhecer produto, né? É importante você saber montar uma carteira, né? Qual que é o racional por trás, por que eu estou escolhendo uma determinada locação, um determinado produto, né? Por que isso está linkado ao momento atual, ao momento econômico, né? Economia, né? Então, assim, entender por que o banco está recomendando um determinado produto na alocação da carteira do cliente. Muito Não bom. é simplesmente você só chegar para o cliente ali e mostrar, né? E uma outra coisa que é super importante é você ter a conversa de mapeamento, né? Você entender quais são os objetivos do cliente, é você entender um pouco da experiência pregressa do cliente, como é que foram as experiências que ele teve, né? Ele pode ter tido experiências ruins com ativos de risco, fundo imobiliário, né? Tudo isso vai ser muito importante para que quando você for fazer a recomendação da carteira, você vai conseguir atingir exatamente os objetivos que o cliente quer, né? E os objetivos de cada um são diferentes e eles mudam ao longo do tempo. O meu objetivo há 15 anos atrás de vida era outro, né? Hoje, 44 anos, casado, 2 filhas, os meus objetivos são diferentes. Daqui a 10 anos, meus objetivos vão ser também diferentes. Então, explorar bastante o perfil do cliente investidor vai fazer com que você ofereça a melhor experiência para ele e você consiga dar uma assessoria de investimentos com qualidade, né? Show. O pessoal está participando, interagindo aqui, então eles estão comentando. O Gabriel Fernandes, é verdade, a entrevista é consequência de um bom trabalho. Quando estiver na entrevista vai falar apenas o que sabe, é verdade, isso vai ser o bastante. A Andressa Calbianco, olha só, tive o privilégio de trabalhar com o Felipe, fui contratada por ele no Citi, um profissional que inspira. Tive muita sorte em ter tido ele como líder, a pessoa mais resiliente que conheço. Que legal. Beijão. Ela sempre falava para mim que uma das características que eu tinha é que eu era muito flexível, né? Porque não foi um momento fácil na carreira, na nossa carreira, né? A Andressa trabalhava comigo quando o banco foi vendido. Você trabalhar num banco que foi vendido, né? Não é fácil, né? Apesar de quem ter comprado foi o Itaú, mas é difícil você prometer qualquer coisa para o cliente, né? Porque o cliente virava para a gente e falava assim, mas eu não sei nem se você vai estar no Itaú, né? Então, poxa, o que me faz eu seguir aqui como cliente do Citi, né? Então, você ser muito transparente com o cliente, né? Você ser muito verdadeiro no que está acontecendo, né? Falar para o cliente, né? Quais eram os próximos passos. Isso fez, né, com que a gente conseguisse chegar no final do processo da venda do Citi um banco maior do que a gente era. Isso é uma coisa assim incrível, né? E uma coisa que é um orgulho de quem estava lá no Citi. O Fábio estava lá. A gente entregou um banco, é incrível, inacreditável isso. A gente entregou um banco maior do que ele era quando foi vendido. Ou seja, era um banco com mais ativos, mais clientes. Né? Então, assim, pensa, como que eu abro conta de um cliente de um banco que não vai existir?
né? Mas Os líderes puxavam muito a gente, muito, né? Então assim, mas o banco sempre foi muito verdadeiro, muito transparente. Ninguém nunca tentou enrolar ninguém nunca tentou vender algo que não fosse verdadeiro. Então, quando o funcionário ele acreditava e sabia quais seriam os próximos passos, ele se sentia confortável em chegar e abrir a conta de um cliente, falar para o cliente, olha, fica aqui comigo, eu vou cuidar do teu dinheiro, né? A gente vai fazer essa transição juntos, eu e você. Né? E aí a gente teve a oportunidade de migrar aqui para o Itaú, mas não foi um período fácil, mas de novo, foi outro aprendizado, né, que serviu para a carreira de todo mundo. Eu quero perguntar sobre isso. A gente, só para avisar que a gente rompeu o 100, tá? Uau! Rompeu. Eu sabia que o Felipe vindo aqui a gente ia romper. Rompeu, bom, show de bola. Agora tá 102, 105, tá? Já vamos marcar uma outra agenda já de novo. Não, já vamos trazer aqui e traz público, ó. Boa, Felipão. Mas eu quero entrar nesse ponto porque eu, com 2 anos de City, eu senti a venda. Você com 18 anos, como que foi a experiência do dia de saber que a gente vai ser vendido? Depois daquele período, quem compra? Então, como que foi para você? Não foi fácil, né? Foi um momento muito marcante. Eu lembro exatamente o que aconteceu naquele momento. Porque, assim, é como se fosse ali uma questão familiar, né? Então, assim, você tem muito marcado as pessoas, né, que você perde, as pessoas que nascem, né? Eu sei descrever exatamente todos os momentos do nascimento das minhas filhas. E quando o banco foi vendido, né, foi uma situação bastante difícil porque a gente não esperava, né? Não foi algo anunciado, mas foi uma notícia que vazou. E eu me recordo muito bem que eu recebi uma mensagem no celular de um colaborador falando, olha, saiu uma notícia lá fora que o banco foi vendido. Eu falei, não, nunca. City? Né? O City está há 100 anos aqui no Brasil e tal. Era um banco que as pessoas tinham um carinho muito grande. Eu estava lá já há muito tempo. Mas você viu que depois as notícias, os sinais que vieram ali para frente realmente confirmavam, né, aquela venda. Então você tem uma dor ali, você perde, né, algo que você tem um carinho muito grande, que você se orgulhava, né? Então quando Chegou na maioridade, né? Maioridade, 18 anos, né, pô? Você falava do banco, as pessoas te admiravam, né? Pô, você trabalha no City, que legal, tá, vai estar banco, tal. Mas não foi uma decisão nossa, né? Foi uma decisão da instituição, então você acaba tendo que trabalhar com isso, né? E tentar enxergar o lado positivo das coisas, né? O fato de você vir para o Itaú, de você ter uma oportunidade num banco que hoje tem aí quase 100 mil funcionários, né? Então tudo isso fez com que hoje, olhando para trás, eu tenha tomado a decisão correta de apostar, de ficar, de buscar crescer, né? E fazer essa transição dentro do Itaú. Então, e você chegou no Itaú e tá voando, né? Tá com tudo, continuando na pegada forte ali, crescendo no banco. Eu queria saber o que você mais valoriza lá no Itaú, que você gosta mesmo, que você sentiu nesses 4 anos, que eles são diferentes nisso, o que é? Legal. Essa pergunta é muito bacana, porque o que eu gostava do City era a parte de meritocracia, cuidado com as pessoas, um banco muito correto, né? Um banco que não admitia, né, que fizessem coisas erradas para funcionário nem para cliente. E quando eu vim para o Itaú, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no SEIC, né, que é o centro do Itaú que fica aqui no Jabaquara, eu vi várias paredes pintadas, né? E falava assim, gente é tudo pra gente, ética inegociável, aqui a gente só faz o que é melhor, né, para o cliente. E você olha aquilo ali, eu que estou chegando, você tende a duvidar. Você fala, puxa, será que é isso mesmo, né? Ou é para pintar parede aqui? E depois de 4 anos, você vê que é verdade. Né? Essas atitudes que o banco tanto divulga, que o banco tanto fala, são atitudes que o banco pratica no dia a dia. Né? Desde o presidente do banco até a pessoa que está iniciando a carreira, né? Está começando dentro do banco, a gente é incentivado a fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom para o cliente, aquilo que é bom para o funcionário. O banco tem uma atenção muito grande. Então, isso, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar no banco. Né? Não é à toa que é uma das maiores empresas hoje. Né? É eleita pela 3ª vez a marca aí mais valiosa do país.
ganhou, né, de novo aí o comercial aí com a Fernanda Montenegro, que se tornou, acho que um case, né? Todo mundo fica esperando ali quando sai a propaganda do Itaú. Marketing pesado ali, o são marketing bons. pesado e a turma São bons. do marketing, é impressionante as ideias que eles têm, né? Então, assim, é um banco que hoje eu me identifico muito pelos valores. Os meus valores são valores muito próximos ao que o banco, né, exige e pede dos funcionários, né? Perfeito. Uma das perguntas que o pessoal mais faz, e estão fazendo aqui também, é em relação à parte comercial na área de investimentos. O quanto que isso é exigido na área de investimentos, o quanto numa entrevista você consegue entender se alguém é comercial ou não, e se isso é treinável. Como você teve aí 30 anos de história, você deve ter visto de tudo. Então, pessoas que não eram nada comercial se tornaram grandes comerciais, se você viu alguém desse jeito. Toda habilidade, né? Tudo você consegue desenvolver, né? Se você praticar, você consegue melhorar. Eu costumo dizer, né? E a gente olha as pessoas as que trabalham conosco, meus pares, meu chefe, enfim, e eles têm qualidades melhores do que as minhas em determinados skills, né? Em algum momento, talvez eu consiga chegar próximo ou evoluir nessas determinadas características, né? Mas eu não posso me basear por eles. Né? O que eu tenho que me basear é comigo. Eu tenho que ser um profissional melhor a cada dia. Então o Felipe de amanhã precisa ser um profissional melhor do que o Felipe foi ontem. É autorresponsabilidade com a carreira. É a minha responsabilidade com a carreira. Sim. Né? Isso o Edu fala pra gente toda hora. A responsabilidade da carreira é nossa, né? Onde eu vou construir. Então quando você consegue identificar, né, quais são os teus gaps, quais são o que você precisa evoluir, fica mais fácil, né? E hoje um bom especialista, ele precisa ter uma tecnicidade comercial, né? Precisa ter um conhecimento técnico também. Então, quando a gente começa a fazer entrevista, você vê que o perfil, às vezes, do especialista, ele é mais comercial, então ele veio do varejo, né? Ou ele veio, né, do mercado, né? Ele tem um perfil comercial um pouco maior. Às vezes a tecnicidade não é tão alta, tão profunda. Mas a tecnicidade é uma coisa que você desenvolve, né? Se a pessoa tiver vontade, disciplina, foco, ela consegue buscar o conhecimento, consegue buscar a informação. Então, hoje, o skill comercial de um especialista de investimentos não é o skill do vendedor, né? E o exemplo que eu sempre dou é o do vendedor de sapato. Quando você vai na loja comprar um sapato, o vendedor chega ali para você, vende o sapato que você está querendo e ele te oferece, olha, quem sabe você compra aqui um tênis, compra um sapato marrom, quem sabe você compra uma meia, né? Ele vai te vendendo um cinto. Quer aumentar o ticket de todo jeito. Ele está no papel dele, não está Sim. errado, ele é o vendedor. Isso não cabe para o especialista de investimentos. O especialista de investimentos, ele precisa entender quais são os teus objetivos, ele precisa entender de que forma que ele vai conseguir te ajudar a alcançar esses objetivos. Então, ele precisa perguntar mais, né, do que falar, né? Não existe fórmula de bolo, não existe fórmula pronta de você chegar. O cliente fala, recebi um dinheiro aqui, quero fazer um investimento. E você já dá uma recomendação para ele. Você não está sendo um profissional comercial. Você precisa ter empatia, você precisa conversar, tentar entender qual é a experiência dele de investimentos, qual é o perfil, quais são os objetivos, tentar entender qual é a renda dele, né? Se ele vai precisar desse dinheiro ali para frente, né? Se você fizer esse aprofundamento, essa conversa, você vai desenvolver esse skill comercial. Legal. Porque você vai entregar exatamente o que o cliente está buscando, você está escutando ele. E quando você escuta, fica muito mais fácil de você entregar uma melhor assessoria, né, para esse cliente. Demais. Só os insights, pessoal. Aqui é um curso aqui, ó. Aproveitem o curso. E eu quero trazer um ponto que você até colocou já, um pouco do networking. E eu quero trazer a questão do LinkedIn. Porque, o gerente regional de investimentos e tal, você acha que vai olhar o LinkedIn das pessoas? E você olha o LinkedIn? Como que é? Você vê o que as pessoas escrevem, o quanto as pessoas são ativas, né? Você vê os temas que elas gostam, que elas dominam, né? Então, o LinkedIn hoje, né, diferentemente do passado, lá onde você precisava procurar emprego no jornal, o LinkedIn hoje é uma ferramenta que está na mão de qualquer um, que te possibilita que você consiga fazer networking,
né, com qualquer pessoa. Desde o presidente de uma empresa, que você pode, né, se conectar, que você pode mandar uma mensagem, né, desde um especialista de investimentos, né? E eu acho que tudo hoje são as oportunidades que o LinkedIn te oferece. Então, se o seu perfil for ativo, se você for uma pessoa que busca fazer as conexões de forma educada, pergunta, pede ajuda, né? Pergunta como que você pode participar de um processo seletivo, quantos tem nas vagas, enfim. Se você souber usar essa ferramenta, ela é poderosíssima, né? Ela vai te abrir portas, relacionamentos que você nem imaginaria, né? Isso vai propiciar que você consiga chegar nos teus objetivos, seja se tornar especialista, seja você galgar uma posição de liderança, enfim. Mas para você fazer isso, você precisa se dedicar. Né? Você tem que separar um espaço na tua agenda para fazer esses relacionamentos. Mas não pode ser uma coisa fria, não pode ser uma coisa superficial, né? Ou 100% por interesse. Ou por interesse. Tem que ser interessante. Tem que ser interessante. Então você também, né, não só conhecer pessoas novas, mas você manter ativo os relacionamentos que você criou ao longo da tua vida, né, no mercado financeiro, né, amigos, colegas de escola, enfim, seja via grupo de WhatsApp ou LinkedIn mesmo, né, são tudo coisas que você vai cultivar e essas pessoas vão trazer na informação. Então você precisa dedicar um espaço para você sair daqui a pouco, tomar um café com um amigo, você vai lá, né, almoçar, você troca ideia, vê o que está acontecendo no mercado, o que o banco está fazendo, o que está acontecendo na área, né? Então você passa a ter uma visão macro das coisas, das tendências de mercado que vão te ajudar a chegar nos teus objetivos, né? Sensacional. Bom demais, né? E aprofundando até um pouco essa questão do network, como que você faz o seu network? Assim, você almoça com o pessoal ou não tem negócio de almoçar? Como que Isso é legal. Que é? Isso é legal. E a gente não combinou as perguntas. Deixa eu até acrescentar, aproveitando o seu período de experiência, como que é o network nesse período aí todo que você passou? Puxa, como que era o network lá em 2000 até o network de hoje? Eu acho que hoje, né, até por estar muito tempo mais no mercado, eu sei o quão importante é o networking. E hoje eu invisto uma boa parte do meu tempo nisso. Tá? E invisto não só para galgar uma posição maior, ou enfim, mas eu invisto porque a troca de informação, a troca de experiência, você conhecer as pessoas, isso te traz muito conhecimento. Tá? Então, final do ano passado, eu sempre gosto de fazer minhas metas do ano seguinte, né? Então, a gente tem a meta de emagrecer, graças a Deus eu consegui emagrecer nesse período de pandemia. Coloquei a meta de ler um livro, né, por mês, eu consegui ler 3, então assim, eu tô um gap de leitura. Mas eu coloquei uma meta que é muito legal. Eu coloquei uma meta de conversar com 2 pessoas diferentes por dia. Olha só. Tá? E pessoas, às vezes, que eu conheço e outras pessoas que eu não conheço. Então, dentro do banco, o Fábio vai lembrar, a gente interage com muita gente. Você interage com o cara da tesouraria, você interage com da corretora, né? Verdade. Mas você tem uma relação comercial, profissional com ele. Mas você nunca parou para perguntar sobre ele. Né? Então, você chamar a pessoa para tomar um café, para bater um papo, né? Você chama aquela pessoa, fala, deixa eu te contar um pouco da minha história. Pô, tô aqui no banco, faço isso, né? Mas eu sou gaúcho, pô, gosto disso, gosto daquilo. E aí, quando você começa a fazer essa conversa, você percebe quantas coisas em comum vocês têm. Gostos iguais, pessoas que você conhece, né? E você acaba dali para frente tendo um amigo, né? Não mais um colega de trabalho de uma relação simplesmente, meramente profissional. Você passa a ter ali uma pessoa que é um amigo que vai te agregar informação, vai te trazer conhecimento, enfim. Então, abrir um pouco a agenda para isso é super relevante. Outra coisa que eu fiz, eu separei um espaço na minha agenda todo dia depois do almoço. E o time sabe, né, e hoje o time eles são quase 100 pessoas, eles sabem que eles têm um espaço ali de meia hora todo dia para quem quiser tomar um café comigo. Que legal, cara. Sabe, eu abro ali e assim, a pessoa pode vir para falar do que ela quiser.
Caramba. Pode vir falar da carreira dela, pode vir falar de alguma dúvida, alguma coisa. E é muito bacana que as pessoas, elas vêm, elas te procuram. Então, é uma forma também, né, de eu conseguir me aproximar das pessoas. Tem bastante gente no seu time, né, pô? Não. Então você abre um pouco do espaço da tua agenda para que você consiga se aproximar das pessoas, né? As pessoas vêm ali, né, com curiosidade. Foi difícil, né, esses 2 anos, a questão da pandemia, a gente trabalhava, né, de forma remota. Agora que a gente está aí há uns 2 meses tendo, né, um contato rodízio, mais próximo, né? Trabalhando aí alguns dias no escritório, outros dias dentro do escritório, mas assim, é você tentar estabelecer, né, objetivos, conhecer pessoas, conversar, né? Então também tem dias que eu gosto de almoçar com pessoas, né? Estou voltando a fazer isso agora, tomar um café. É importante você trocar uma ideia, isso vai te abrir, né, um pouco a visão, você não vai ficar só no teu mundo, você vai entender um pouco do que está acontecendo tanto dentro do banco quanto fora, né, o que está acontecendo no mercado. E é muito legal porque a equipe tem um contato maior com você. Sim. Isso ajuda elas a entregarem mais e melhor. Sim. A equipe sabe como que o líder está pensando. Não é assim, puxa, tá vindo... Não, eu estou vendo o que o Felipe está falando aqui, como que ele está pensando. E determinada atitude que eles vão tomar, ou seja, os seus líderes ou a galera mais embaixo, não, o Felipe pensaria assim. O Felipe quer assim. O Felipe está coordenando as coisas dessa forma, porque a equipe tem contato. Sim. Isso muda muito, muito o jogo. Demais. E é legal porque às vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas têm as respostas, né? Elas têm dúvidas. Então, quando ela vem falar contigo, que ela vem te fazer, você sabendo fazer as perguntas, você fazendo a pessoa pensar, raciocinar, né? Ela mesma já tem as respostas com ela, né? Você é simplesmente ali uma pessoa que vai trazer um pouco, né, de segurança, de conhecimento, de experiência. Mas a resposta está com a pessoa, né? Está com a pessoa. A pessoa sabe o que ela quer, aonde ela precisa melhorar, onde ela precisa se desenvolver, né? E a função do líder é ser muito autêntico, né? Você ser muito verdadeiro, né? É uma relação de confiança, né? Então você precisa realmente ser verdadeiro, dar as respostas certas. Nem sempre é o que a pessoa quer ouvir, né? Mas quando você dá um feedback, você precisa ser verdadeiro. E às vezes o feedback ele precisa ser um pouco mais duro, né? Sim, mas às vezes se a pessoa souber entender e escutar, aquilo ali vai fazer muita diferença na carreira dela, né? Show de bola, ó, o Vinícius Garcia. Felipe tá devendo um almoço no Bacuri ali na Faria Lima aí, ó. Falando em almoço, ó. O Vini é figuraça, o Vini você conhece. Bom demais, bom demais. O pessoal tá com dúvida aqui em relação à idade. Uns falam, olha só, tem uns que falam, tô com idade avançada. Outros falam que não tem experiência. Então eu queria que você falasse um pouco disso, de alguém que não tem nenhuma experiência no mercado e quer ser um especialista, o caminho que ele pode fazer, e alguém que já tá com uma idade mais avançada, que ela coloca aqui 38 anos. Nossa, nova. Sim. Já ela fala, estou com uma idade avançada, 38. Então, tem alguma idade, algum limite, alguma coisa de idade? Então explica um pouquinho sobre isso só. Hoje, no nosso time de especialistas, a gente tem uma profissional que está aposentada já. Né? Uma profissional que tem a idade, eu não sei exatamente qual que é a idade dela agora, não lembro, mas é uma pessoa que está há muito tempo no mercado financeiro, né? Continua fazendo isso por paixão, gosta, né? Os clientes adoram ela. Então, assim, hoje não tem mais idade. A gente montou escritórios do Ion, contratamos pessoas, né, de idade, mas são pessoas que provaram para a gente ali na entrevista, ou a carreira delas mostrou que era importante a gente dar essa oportunidade. Então, a gente tem pessoas novas hoje, estão começando, que não tem tanta prática, e a gente tem pessoas mais velhas, que trazem experiência, né, que nesse momento também ele é relevante para você passar segurança, maturidade para o cliente, né? Você também transmitir isso para o time, as pessoas mais novas, né? Então, é muito legal essa alquimia de pessoas que a gente tem dentro dos escritórios, né? Gente que veio de dentro do banco, gente que veio de mercado, gente que veio de corretora, gente nova, gente mais velha, gente sem experiência, gente com mais bagagem, com mais experiência. Essa troca, né, de informação é algo muito, muito importante. Então, assim, hoje a idade, a idade hoje não é um problema, tá? Eu diria que hoje, inclusive, a experiência, né, a maturidade, as pessoas
a bagagem que cada um traz é bem levada em conta quando a gente seleciona especialistas. Essa mescla dá um alicerce bom para deixar o projeto bom, né? Porque todo mundo vai se completando. Um cara novo, puxa, tem um cara ali mais sênior para poder pegar experiência, para pegar segurança, falar com o cliente. Fantástico. Bom demais. O Oliveira C. falando, Felipe Miranda é um exemplo de gestor que orgulho em ter trabalhado com ele. Oliveira C, não sei. Oliveira C. Oliveira C. Poxa, só o sobrenome. Oliveira é um sobrenome bem comum, né? Sim. Mas o C, eu tô tentando lembrar aqui que... O Rafael Rodrigues tem uma pergunta aqui. Qual que é a rotina de um especialista? Varia muito a rotina do especialista? Tem bastante gente que está na sua linha. Todo mundo tem a mesma rotina ou é diferente, é padronizado? Como que é o dia a dia deles hoje? Eu acho que assim, talvez pode variar de um banco para o outro, variar para uma corretora, enfim, mas eu acho que a grande maioria hoje, né, tá falando com o cliente, né? Eu acho que você precisa ter muita disciplina, né? Acho que para você ser eficiente hoje, você precisa conversar bastante com o teu cliente, né? Acho que numa primeira conversa é importante você explorar ao máximo, né, o que essa pessoa vai te gerar de informação e dali para frente como que você usa essas informações, né, para entregar a melhor assessoria de investimentos. E fazer os combinados com o cliente, né? Qual que é a frequência que a gente vai conversar, o que você espera, né, de retorno da carteira de investimentos, porque às vezes a gente imagina que o cliente quer algo mirabolante, né? E ele se contenta ali com um rendimento acima da inflação, às vezes um percentual do CDI. Se é isso que ele basta, que ele quer, né, você pode entregar só aquilo ali para ele, né? Ele vai ficar satisfeito. Mas para você fazer isso, você precisa entender. Então, acho que hoje precisa separar uma boa parte da tua agenda para você se qualificar, para você ficar antenado o que está acontecendo no mercado, você fazer muita leitura, né? Então, você precisa ser assim, incessante na busca de conhecimento. O que um especialista hoje ele precisa? Ele precisa se aprofundar, né, na leitura, ouvir morning call, dentro da parte de leitura, né, acompanhar a carta de gestor, fazer a leitura da recomendação da parte do banco, né, ler livros, né? Então, assim, quanto mais ele se aprofundar, melhor ele vai ser um profissional. E o grande segredo hoje é como que você consegue ter espaço para fazer tudo isso. Porque todo mundo hoje tem 24 horas, né, no dia. Ninguém tem espaço a mais hoje na agenda. Você precisa trabalhar, né, você precisa dormir, você precisa ter alimentação, praticar o exercício, né, você tem que ter um espaço para ficar com a família, mas identificando quais são os ladrões de tempo que você tem hoje, com certeza, porque alguém faz, eu sempre falo assim, alguém consegue parar para ler o Valor Econômico ali pela manhã. Consegue. Né? Alguém para ouvir um morning call de um banco, né? Escutar um podcast e tal. Então, assim, como que naquele espaço da minha agenda, seja na academia, seja caminhando, seja indo no ônibus, no metrô. E quando eu conheci o Fábio, não sei se o Fábio vai lembrar, a primeira vez que a gente conversou, eu estava chegando no City, você entrou no elevador comigo e aí a gente falou, pô, não lembro se fui eu que falei ou você, e você estava com um livro embaixo do braço. E eu te perguntei assim, pô, que livro que você está lendo? Era um livro de finanças pessoais, planejamento financeiro, não lembro agora, mas você vinha dentro do metrô lendo o livro. Entendeu? Então, assim, era o espaço que ele tinha para buscar informação, para buscar conhecimento, né? O tempo que ele tinha ali. Então, como que eu consigo criar espaço dentro da minha agenda para me qualificar, para buscar desenvolvimento, né? Que legal. Eu lembro que era o do Daniel Kahneman. Era Daniel Kahneman. Era emprestado do Renato. Do Renato? Renatão era o meu gestor. Que legal. Me emprestou o livro, falou, lê esse livro aqui. Acho que ele fez uma pós, um mestrado na FECAP com essa pegada. Aí ele falou, então pega esse livro aqui para ler. E aí eu ficava lendo, pô. Sempre gostei da leitura. A gente se adapta, né? Lembro que às vezes tinha o CIC e eu almoçava 10, 20 minutos, corria lá para as salas lá de trás e ficava estudando na sala lá de trás, lá no CIC. Eu estudei muito lá, que foi na época do CFA. Então a gente se adapta, a gente pega um espacinho.
Ó, Felipão, tem muita pergunta aqui. Eu vou falando aqui, Vai ó. lá, vai lá. Vou falando. O Matheus Ferreira, ele quer saber um pouco mais sobre o cargo de assessor, porque no mercado assessor de investimentos é uma coisa, aí no Itaú tem outro tipo de assessor. Como que é isso? Isso. Isso tem, né, uma nomenclatura diferente de banco para corretora, né? No banco, o assessor ele é um profissional diferente do que o assessor é numa corretora, né? Então, o assessor de investimentos hoje, ele é o cargo de entrada dentro do escritório, né? Então, é o profissional ali que tem o CPA 20, é o profissional que está começando no mercado, não tem tanta experiência em gestão de carteira, tem conhecimento de investimentos. Então, assim, é um cargo de entrada, né? É uma função hoje de atendimento a cliente, de suporte do especialista, mas tem muito contato com investimentos, né? E você entrando ali, você tem a oportunidade de ter contato com muitos profissionais, né? Com acesso a lives com gestores, a informação, né? Então você consegue se dedicar para que você ali na frente consiga galgar uma posição de especialista de investimentos. Então, show de bola. é um cargo hoje inicial, é um cargo super relevante, importante para dentro do escritório. Eu digo que o escritório hoje ele não funciona se o assessor não for, né? Ele tem uma importância muito relevante, né? De atendimento. E para o nível de qualidade, de experiência que a gente quer entregar para o nosso cliente, ele tem uma função chave hoje dentro do escritório. Né? Boa, respondido. Eu passei o chat pro Madruga, porque eu não tô acompanhando o chat. Não, um negócio maluco aí. A Carol Campos, ela tá fazendo uma pergunta que ela é uma pergunta polêmica e não é polêmica ao mesmo tempo. E até eu fiz a pergunta sobre os cargos de carteira por aí, e é mais ou menos isso daqui. E ela tá falando, Fábio, por que o Ion não contrata a galera do varejo? E ela tá aqui mandando. Fizeram propaganda, disseram que não precisa se preocupar com certificação. Cara, isso daqui eu já tô refutando. Falando que poderia passar na entrevista com a 10 e tirar 20 ao longo do processo. Eu acho que tá já um pouco fora do que você falou ali sobre o conhecimento, já sobre vi casos já. Para você poder fazer entrevista. Já sei especialista, não... Já vi CPA 10, tem CPA 20, depois de um tempo de treinamento, já vi sim, já vi isso. Depende muito da praça, depende muito da necessidade, né? Você pode imaginar que a quantidade de escritórios que a gente abriu ao longo de 2021 e dos escritórios que a gente está abrindo agora em 2022. E o que eu estava falando para o Madruga antes, assim, tem praças que a gente tem uma quantidade grande de profissionais certificados, mas tem outras praças que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esse profissional. Sim. Então o que o banco foi deu uma flexibilização para que as pessoas pudessem entrar, né, e tivessem um período ali para atingir, constrói o projeto, legal, para buscar, né, a certificação. O Fábio sabe, inclusive, tem uma parceria hoje do Itaú com o Unibanco para formação de especialistas, porque em algumas praças a gente realmente tem dificuldade de achar um profissional qualificado e certificado, né? Então, assim, hoje, se eu tenho a CPA 20 e eu me candidato com uma vaga de especialista, eu vou ter muita dificuldade de competir, né? Porque tem uma quantidade grande de profissionais com CE, com CFP, né? Tem como eu entrar no Ion com CPA 20? Tem, mas vai ser muito difícil. Né? O mesmo vale para assessor. Hoje, dentro do time lá, a gente tem vários assessores que têm CFP. Né? Então, sobe a régua, né? A régua subiu. Sobe a régua, né? Então você vê que... E aí você acaba se diferenciando, né? Num cargo onde o mínimo exigido é CPA 20 e você tem profissional com CFP, né? Então, assim, de que forma que eu consigo me diferenciar, de que forma que eu mostro que eu tenho condições de buscar aquela posição dentro do banco, né? Automaticamente você competindo com o cara de CFP, você está de CPA 10, você vai ter que ser muito bom em outros pontos para você tentar superar o CFP do cara que, de repente, ele tirou o CFP como concurseiro. Fui lá, aprendi como fazer a prova, passei, mas não tenho nenhum outro conhecimento, né? Até aproveitar o gancho que a gente falou,
tinha uma mística de que o Ian não contrataria gerente de carteira, porque teria um duplo salto. E aí o Felipe falou aqui que não existe isso, né? Não existe. A gente trouxe gente do varejo, que legal. gente do Uniclass, do Personalité, né? Os times hoje são formados por esses profissionais. A gente está aqui na minha regional, a gente está abrindo mais 2 escritórios agora em julho. Que legal. Que A legal. gente está trazendo gente do varejo, sim, tá? Tratando. Mas é muito assim primeiro você precisa ter a certificação, né? Acho que a certificação é o que vai te habilitar. Segundo, você precisa ter destaque dentro do que você desempenha dentro do banco, né? Então você dentro do teu momento de carreira, você tem que trabalhar para que o banco te coloque ali como uma pessoa, né, com prontidão, que o banco te enxergue como uma pessoa de investimentos e que você consiga vir a participar do processo dentro do Ion, né? E aí quando você chega para fazer essa entrevista, você tem que ter, né, tido um preparo, você tem que ter buscado uma qualificação para que o gestor, a pessoa que está te entrevistando, se sinta segura e se sinta confortável, porque o gestor, o entrevistador, ele tem uma responsabilidade grande. Pensa, eu tenho aqui uma carteira de 200, 250 clientes às vezes. Verdade. O especialista 1 é uma carteira um pouco maior. Como é que eu dou essa responsabilidade para uma pessoa que às vezes pode não estar preparada, né? Se ela está preparada, eu como gestor vou me sentir confortável, porque o desafio é muito grande, a responsabilidade de você cuidar do dinheiro dos clientes é muito grande. Então a pessoa precisa estar qualificada, a pessoa precisa estar preparada. Então assim, isso é mística. A gente trouxe bastante gente do varejo, Importante. trouxe bastante gente do Personalité, né? Os times foram formados. A gente tem do PAP mesmo, tem vários cases. Tem gente do Uniclass, do Personalité, que eram destaques, né? Se destacaram na área. O próprio Gabriel. O Gabriel, ele veio do Uniclass e tá no CFA Level 2. Caramba. Você vê, ele tá no... Aliás, tá indo pro Level 3, passou no 2, tá indo pro 3. Então olha só que legal o nível. Então é legal quebrar essas místicas. E também eu quero fazer, até aproveitar um disclaimer aqui, que a gente trouxe o Felipe, não pelo cargo, mas pela história dele, por tudo que ele representa e por tudo que ele trouxe já, inclusive de aprendizado aqui pra gente. Já passou mais de uma hora de conversa aqui, todo aprendizado que ele trouxe. Então acho que o disclaimer principal é esse, é aprender com esse tipo de profissional, porque eu vejo muitos gestores ali que numa entrevista, o cara tem tudo, o cara tem a parte técnica, o cara tem a parte comercial que anda bem, o cara tem a certificação, muitos reprovam pelo comportamento. É real isso, comportamental, não entender a cultura do banco, chegar lá, não entender como que funciona o Itaú, não leu nada sobre Itaú. Então, quanto que o comportamental vem pesando? Eu tenho visto os gestores falando bastante para mim, comportamental derrubando muita gente. Isso. E o comportamental é muito importante, Fábio. E a gente até falou disso na última aula, na última mentoria. A Vanessa trouxe isso, né? O mercado hoje, ele é grande, né? O número de pessoas certificadas cresce exponencialmente. O número de profissionais do mercado financeiro hoje é muito grande. Mas é um mercado muito pequeno. Então, se você está numa instituição financeira, se você está numa corretora, dê o seu melhor. Mesmo que você esteja olhando para sair do banco, ou para sair daquele lugar, para ir para o Itaú, para ir para um outro banco, enfim. O mercado se fala, né? Você busca referência, né? Então a questão comportamental ela é muito importante. Não só na entrevista, mas o que você fez na tua carreira. Né? Porque você pode ter certeza, em algum momento você trabalhou com pessoas que eu conheço. Né? Hoje eu tenho a oportunidade de estar no programa de mentoria ali dando aula com o Gustavo. O Gustavo foi uma pessoa que alguns anos atrás me chamou e me disse, olha, vamos conversar, né? Quero ir pro Citi, na época ele trabalhava no Santander, e possibilitou a gente ali tomar um café, né? E depois 5 anos a gente está trabalhando junto, que legal. Né? Dando aula, estamos os dois no Ion. Que legal. Né? Então, assim, acho que as atitudes que você tem, né, dentro do trabalho que você está, em respeito até à instituição que paga o teu salário, elas vão fazer com que você
que as pessoas possam falar bem de você, que possam te recomendar, que possam te referenciar, né? E hoje, poxa, em 2, 3 mensagens eu fico sabendo, né? Quem é a pessoa, né? Como que ela foi, quais são as referências que ela teve, legal né? isso. Então o comportamental hoje ele é realmente muito importante, né? Como que você trabalha em equipe, né? Como que você vai além às vezes, né? Do que o banco pede, de como que você é colaborativo, como que você traz inovação, como que você traz novas ideias, né? Então acho que é um pouco disso hoje, que além do técnico, né? A gente divide em hard skills e soft skills, né? Hard skills é o teu conhecimento, são as tuas certificações, né? E soft skills são aquelas habilidades, aquelas características hoje que são muito procuradas, né, pelas empresas, né? Não só em banco, mas como um todo, né? Perfeito. Você sente saudade do Sul? Você pensa em voltar? Como que é? Minha mãe deve estar vendo aí a live e... Aproveita e já manda um... Manda um beijo pra ela, pras Vou meninas. mandar no final, vou mandar um beijo. Assim, o gaúcho é muito bairrista, né? Então a gente é muito apegado às coisas do Sul. Eu sou muito fanático pelo Grêmio, né? Então assim, para mim foi para mim foi assim, um rompimento, né, de não poder mais ir no jogo, enfim, essas coisas tudo. Mas eu estou há 8 anos em São Paulo e gosto muito daqui, né? Acho que é uma baita cidade, as oportunidades estão aqui. Minhas 2 filhas nasceram aqui em São Paulo. A minha mulher gosta muito de São Paulo, então a gente assim não tem planos, né, de voltar ou de morar em outro lugar. Hoje, realmente, o que me prende, o que ainda me faz pensar ainda no Sul é a família, né? O laço minha familiar, mãe, minha cunhada, minha filhada, né? Os pais da minha esposa, enfim. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem, mas sempre que possível, né, a gente tenta ou manter contato hoje, né, pelo celular, por vídeo, ou fazer uma viagem para lá, ou eles virem para cá. Legal. Acho que é importante tentar encurtar as distâncias hoje dessa forma. Boa, a sua equipe está crescendo. E qual que são os desafios, os seus principais desafios em termos de gestão, assim, de um gestor que é difícil, né? Não é nada fácil. E até só perguntando, hoje você cuida de quantas pessoas? Hoje são Mais ou 5 menos. escritórios do Ion, cada escritório tem aí em torno de 20 pessoas e a gente está abrindo mais 2 escritórios agora em julho, tá? Como lidar com a expectativa de toda essa galera? Que loucura. É uma responsabilidade muito grande, né? E eu falo que um líder, ele precisa ser uma pessoa muito motivada, né? E a minha motivação, ela aumenta no momento que eu sei que eu tenho 100, que daqui a pouco eu vou ter 140 pessoas, né? São as aspirações de carreira dessas pessoas, são as famílias delas, né, que trabalham ali, né? Então, assim, a responsabilidade, ela é muito grande. Mas a partir do momento que você topa esse desafio, né, você precisa assumir as responsabilidades, tomar decisões, né? Para fazer com que as coisas realmente elas aconteçam. Eu acho que o maior desafio hoje, Fábio, é você lidar com as expectativas, com os perfis diferentes, né, de cada profissional, né? Dentro do escritório tem pessoas com aspirações diferentes, com histórias diferentes, né? Então, quando você se propõe a escutar, a conversar com aquela pessoa, a conhecer, né, criar uma conexão, fica muito mais fácil, né, de você conseguir atingir os teus os objetivos do time, né? Então, quando você envolve, você engaja, né? E eu falo muito para eles, eu não sei as respostas de tudo, né? Mas quando a gente senta aqui para pensar como que a gente vai fazer determinada coisa, como que a gente vai se propor a atender bem o cliente, como que a gente vai se propor a fazer alguma determinada coisa, e a gente conversa, surgem as melhores ideias. Sim. Né? E as ideias, elas vêm, a gente trabalha, e depois, quando a gente tem as boas ideias, a gente acaba multiplicando e compartilhando, né? Com os demais, né? Perfeito. Como que você identifica, você como um gestor já há um bom tempo, se essa pessoa tem característica para ser gestor, ou ela é melhor do time, é que mais entrega, mas se eu colocar como gestor, talvez eu vou apagar ela. Como que sabe disso? Porque essa pessoa que é a primeira do time talvez queira ser gestor. Como que é? Isso aí também é difícil, né? É difícil, né? Difícil e é muito fácil de você errar, né? Então, assim, você precisa se dedicar bastante, você precisa conversar bastante, você precisa... Mas eu acho que depende muito da pessoa, né? Eu acho que quando a pessoa
ela tem um sonho, ela vai atrás, ela corre, ela tem foco, né? Ela tem resiliência, eu acho que essa pessoa tem muito mais chance de dar certo, né? Na profissão, muito mais certo de dar chance como gestor, tá? Recentemente a gente fez uma promoção de líder e foi um case muito bacana que a gente teve a oportunidade de presenciar. A gente tinha um churrasco ali já marcado há bastante tempo na casa de uma pessoa, né, de um especialista, e casualmente naquela semana a gente tomou a decisão de promover ela para líder, né? Caramba. E a gente precisava pensar assim, como que a gente faz isso, né? E aí conversando, né, com os líderes e tal, a gente disse, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer a promoção na casa dele. Caramba. Né? Então tava todo o time lá reunido, tava a esposa dele, e os pais dele chegaram, né? A gente simulou ali um discurso e tal, e os pais dele chegaram ali com cartaz. E o Marcelo deve estar assistindo aí. O Marcelo, cara, ele caiu no choro, assim, ele chorou diversas vezes, né? Porque assim, ele queria muito isso, ele estava há mais de um ano buscando esse sonho de virar líder, e quando você chega e vê aquela pessoa ali, você sabe assim, olha, ali acho que a gente escolheu a pessoa que estava pronta naquele momento, né? Se vai ser um grande líder, enfim, a gente não sabe, né? A gente vai dar o total apoio, ele sabe, né? Que não é uma função fácil, vai precisar desenvolver, mas ele tem, né, as qualificações, ele tem o que ele precisa, ele vai precisar investir, né, nisso para se tornar um bom líder. Boa. E você tem outro desafio que é líder de líder. Isso. Como que é ser líder de líder? Porque tentar fazer a gestão, mas sem passar por cima, respeitar isso. Como que é líder de líder? Outro desafio. Vários desafios, né? Líder de líder é mais caldo grosso, né? Mas eu sou um privilegiado, né? Porque eu tenho hoje 5 líderes, agora 6 com o Marcelo, e eu tive a sorte, né? Assim, de pegar um time de pessoas que tinham propósito, que queriam fazer acontecer, né? Que tinham uma visão muito legal das coisas, e acho que facilitou para que a gente tivesse esse ano aí de sucesso dentro do Ion, tá? Eu acho que aqui você tem uma relação muito transparente, muito autêntica, muito verdadeira, né, com as pessoas, né? Identificar e saber trabalhar com as diferenças, né? Então cada um deles tem, né, um estilo de gestão, um estilo diferente de ser, de agir. Um às vezes é um pouco mais analítico, um outro às vezes é um pouco mais de pessoas, né? Dá valor muito à parte humana, outro é mais voltado para resultado, né? Então assim, é você saber extrair o melhor de cada um deles para que você faça um time, né? E você consiga ter algo colaborativo, que cada um deles, né, consiga se desenvolver e ajudar os outros. Então meu trabalho fica muito mais fácil, né? Porque eles mesmos fazem esse trabalho, eles trocam informação, e isso facilita muito, né, para que a gente consiga. E a gente acaba percebendo isso, né, dentro do próprio time, né? Porque quando você tem um estilo de gestão dessa forma, participativo, colaborativo, né? Com todo mundo tendo conhecimento das responsabilidades, dos objetivos, da entrega de resultado que a gente precisa fazer, né? Mas de uma forma que todo mundo se divirta, que todo mundo atenda bem o cliente, as coisas ficam muito mais fáceis de você conseguir atingir os resultados, né? Show. O Marcelo Forte, né? Ele aí, ó. Assistindo aqui, Felipão, ele já se pronunciou, a galera que tá em peso. Tem várias perguntas aqui, que eu acho que são perguntas até, acho que talvez de estratégia. Vai abrir Florianópolis, Campinas, interior, etc, etc. Isso aí não é com o Felipão, porque isso aí é coisa de outros gestores, né? Você vai entrar na gestão de outros gestores, né? Então, isso aqui a gente pula porque, assim, é muita pergunta de, tô no varejo, quero ser especialista, sou analista, quero ir para especialista, aqui, sou do varejo, tenho CEA, quero ir para especialista. Então, tem várias perguntas bem específicas aqui. Metralharam você de pergunta, Felipão, muito legal aqui, o chat não parou o tempo todo aqui. O interesse pelo que você está falando aqui é
é muito forte. Interesse nosso aqui também de entender, de aprender com você. Com certeza trouxe vários insights que eu vou usar aqui no meu dia a dia, na escola. Eu sou um líder há muito menos tempo que você, né? Eu fui virar líder com a escola. Eu era um especialista, então é o desafio. Eu sei esse desafio, a gente está com 18 pessoas agora e crescendo e não é fácil, não é fácil lidar. Então eu pego os seus insights e aprendo aqui muito. Imagina 120 pessoas, Fábio, pra cuidar. Nossa, calma. Calma, que tem que formar líder de líder, né? Exatamente. Aí, ó. Formar Aí, as Ricão, pessoas aí, ó. dentro dos Ricão times, você vai É ficar a vida fica mais fácil, né? Você facilita a trajetória. Boa. Madu, quer fazer a pergunta? Aquela pergunta marota? Olha, eu tinha uma pergunta, mas você foi falando, foi me envolvendo, eu acabei me esquecendo. Mas... Era capciosa, então ainda bem que ele... Mas lembrei a pergunta que era. Não, foi super de boa. Quando ele chegou ali, poxa, eu recepcionei ele aqui quando entrou, e eu fui prestando atenção em tudo, e a gente chegou até aqui, você deve ter falado pessoas umas 20 vezes ou mais. Hoje a sua liderança, hoje você com seu perfil, é isso mesmo, você é o cara que gere pensando em pessoas, esse é o perfil do Felipe Miranda. E o quanto você acredita que isso tem feito sucesso na sua gestão? E no comitê, tá no nosso comitê de carreira e pessoas. Top. Então Muito boa pergunta, porque vai em linha com a pergunta que o Fábio falou antes, né? Sobre você se desenvolver, de você tentar buscar melhorar seus gaps, né? Essa última pergunta que o Fábio falou também, né, sobre estilo de liderança, de como que você é um bom líder, de como você é líder de líder, enfim. E vamos lá, eu tenho coisas que eu olho, eu estou fazendo 10 anos de gestão, né? Comecei a fazer gestão em 2013. E tem coisas que lá no meu início de carreira, eu fiz muita coisa errada. Sim. Né? Coisas que não me orgulho, erros que eu cometi, mas eu aprendi muito com isso. Eu aprendi bastante com isso, né, Madruga? Então, assim, eu desenvolvi. E recentemente até fiz um feedback, né, com uma das líderes do escritório, com a Paula, e uma das coisas que ela me falou que foi muito marcante para mim, mas me deu muito orgulho. E ela já tinha trabalhado comigo. Ela falou assim, olha, quando eu trabalhei contigo, você não era um líder que eu admirava. Caramba. Eu não queria ser aquele líder. Hoje que eu tenho a oportunidade de trabalhar contigo, eu te admiro, eu quero chegar... Que legal. Então, quando você escuta uma coisa assim, você vê que você evoluiu na carreira, que você buscou conhecimento e você buscou se qualificar, né? Ouviu as pessoas certas, né? Então, assim, precisa ser uma busca incessante de conhecimento, né? Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo muita coisa e você vai transmitindo, você vai falando, você vai... né, passando, e hoje cuidar de pessoas, né, desenvolver pessoas precisa ser o meu principal business, né, meu negócio. Eu preciso dedicar a maior parte do meu tempo para estar com o time, conversando com as pessoas, desenvolvendo, vendo quais são os gaps, como que a gente consegue capacitar as pessoas. E eu acho que um dos orgulhos que eu e os líderes temos é o quanto o time se desenvolveu nesse 1 ano. Né? O quanto eles são hoje melhores especialistas do que eles eram quando eles entraram no banco. Né? O nível de conhecimento hoje, eu converso com a molecada ali, eu passo vergonha, cara. Eles me dão aula assim, de mercado, estão voando. Não, estão voando. Assim, o nível de conhecimento que eles têm hoje, de informação, né, sobre mercado, sobre produtos. Né? Hoje, muitos deles vendem produtos que antes eram produtos exclusivos de clientes profissionais, de clientes só do private. Não, hoje então, a gente oferece fundos de private equity, fundo imobiliário. Caramba, que legal. Né, fundos assim, que tem um nível de tecnicidade, de conhecimento muito grande. Então, assim, o nível o crescimento profissional dessas pessoas hoje, acho que é um orgulho para a gente aqui, porque de alguma forma a gente, né, propiciou isso. E o banco também, obviamente. Né, o banco é muito preocupado em desenvolver, capacitar, oferecer treinamento, oferecer cursos. Né? Então, eu acho que é uma coisa que dá orgulho pra gente. Isso aqui. mostra que a régua tá alta, né? Tá altíssimo. Tá alta para um especialista. Tá alta. Eu não tenho dúvida hoje que a gente tem dos melhores profissionais do mercado. O Fábio sabe, trabalhou lá, o Fábio tem conhecimento
do que tenham hoje, mas por quê? O banco está se propondo a fazer isso, o banco está investindo. Sim. E não está investindo pouca coisa, o banco está investindo muita coisa, né, em qualificar, porque ele sabe que o retorno disso é grande. O retorno é em satisfação de cliente satisfeito, ele fideliza, ele traz resultado para o banco, né, ele aceita a recomendação do banco. Então, assim, tudo isso, né, tem retorno quando você investe na qualificação. Eu até postei essa semana que saiu o lucro do banco e o relatório trimestral que eles fazem, tava lá. As principais contratações, especialistas de investimentos e TI. Então tá lá para os investidores, tem informação pública lá. Ou seja, tá focando realmente em treinar e trazer especialistas de investimentos. Tá lá no relatório. E tá acompanhando. E agora vocês estão empurrando o mercado, né? Empurrando. Opa, o Itaú tá indo para cá, o Ion tá indo para cá. Essa é a direção, né? Mas eu acho que isso é positivo, né? Com certeza. Eu acho que é positivo para o mercado, é mais oportunidade profissional para quem quer entrar nesse mercado, é uma assessoria mais qualificada que os clientes, né, vão ter. A gente não tem todo o share de mercado, a gente tem um pedaço do mercado. Né? Então, os outros grandes bancos têm o restante desse share. E se eles seguirem esse caminho, né, eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo e principalmente para o cliente. Né? É importante isso. Mariano Félix de Freitas, estamos em Porto Alegre participando aí, ó. Galera, Migão. Que demais. Galera em peso. Agora sim, Madruga, pode fazer aquela pergunta. Já é 10 e 11, já 10 e 11 já tem mais de 1h30, o tempo voou e a gente tem que liberar, né? Porque senão o Itaú vai ligar pra gente aqui, ó, libera o homem. Antes de você dar aquela mensagem pra sua família, para suas meninas, já até combinei com você antes, né? E aí eu queria que você desse uma mensagem, assim, da sua experiência, da carreira do Felipe Miranda, esses 18 anos de Citi, aquele menino entrou no Banco do Brasil, saiu do Sul, veio para São Paulo. 30 aninhos de experiência. 30 aninhos de experiência, sabe? Pai, com toda essa equipe aí. Queria que naquela câmera ali, o Vitor já vai colocar em você, você desse uma mensagem da carreira do Felipe. Bacana. Acho que se eu pudesse dizer alguma coisa, né, para as pessoas aí que assistiram a live, não desista dos seus sonhos, né? Vá atrás, não aceite que as pessoas digam que você não pode, que você não vai conseguir. Tudo depende de você, né? Tudo depende de você correr atrás, de você buscar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira, você só agrega, né? Hoje eu estou aí 30 anos de mercado, mas todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia tem novidade, né? O mercado ele é muito dinâmico. Então, se você estiver preparado, as oportunidades elas vão surgir, né? Acho que as coisas acontecem no seu tempo, as coisas acontecem às vezes devagar, um pouco mais devagar do que a gente espera, do que a gente quer, mas elas acontecem se a gente tiver determinação, se a gente tiver foco, se a gente conversar com as pessoas certas, né? Se a gente buscar se qualificar, buscar conhecimento, a gente alcança os nossos objetivos, nossos sonhos. Então, mandar aí um abraço pro pessoal, né, que está assistindo, os amigos aí. Divulguei nos grupos de WhatsApp. Né? Tem a galera vem em peso, a galera. Tem um monte de colaborador. Tem a turma lá do Sul, lá de gremistas, lá do Curva de Rio. Né? Tem o pessoal aí do Instagram, né? Do LinkedIn. E família, né? Minha esposa deve estar assistindo lá. Tá, e comentou aqui bastante. Né? A minha mãe, beijão pra ela, né? Meu sogro, minha sogra, minha cunhada, acho que devem estar assistindo ainda. Que demais. Muito bacana. Quero te agradecer também, Fábio, obrigado, por todo apoio aí, cara, e te dar os parabéns também, né, pela tua carreira, mesma coisa pro Madruga. Vocês são os caras aí de referência, né? Obrigado. Impressionante o alcance que vocês têm hoje aí a cada post, né? O quanto vocês levam, né, de conhecimento. E o que eu falei pro Madruga antes, assim, a minha função hoje como mentor, eu consigo atingir ali uma determinada quantidade de pessoas, né? Mas o Fábio, né, e vocês aqui na Escola do Amo e Banco, eu não sei se em algum momento vocês vão ter a amplitude do que vocês levam, né, para o mercado, do que vocês preparam de profissionais e o que esses profissionais levam para os seus clientes. Tá legal. Sonhos dos clientes às vezes são realizados, né, por uma boa assessoria, por um profissional que está bem qualificado, né, os objetivos são atingidos, pessoas conseguem estudar, né, fazer faculdade, às vezes porque passaram na mão de um bom planejador, de um bom especialista. Verdade. Né, e esse trabalho que a gente faz aqui no Amo e Banco
possibilita isso, né? Então, Obrigado. é um nicho aí que a gente está desbravando de conhecimento e vai ajudar muita gente. Eu quero agradecer demais por todo o aprendizado que você já me trouxe aqui, por fazer parte realmente da escola, pelas mentorias, pelos alunos ali que sempre tem um feedback muito positivo ali das conversas com você, que você abre mente, né? Você abre a mente do pessoal. Então, te agradecer e já deixar a Grace avisada aqui, ó, que tem pergunta aqui, vai voltar. Deve voltar. Vamos responder todo mundo aí. E esse aqui, Felipão, é o último MadrugaCast aqui. Na segunda a gente já vai fazer lá na Paulista, tá mais convidado. A gente vai fazer um evento de abertura lá e eu vou te convidar, você vai participar. E aí voltar no podcast lá no Cenário Novo também. Então você tá encerrando o MadrugaCast aqui, ó. Top. Que honra. Eu vi tanta gente passou por aqui, né? Ficou lisonjeado, assim, de poder participar, de ter recebido o convite de vocês aí. E vai voltar com certeza. Obrigadão, Felipe. Show de bola, Fábio. Felipão, obrigado. Parabéns pela sua carreira. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter compartilhado tanta história legal, tanto conhecimento. Foi uma consultoria pra gente. Foi. Né, eu sempre aprendo e o Felipão trouxe muito insight. Aqui aprendendo em cima. E parabéns pelo pai, pelo gestor, pela carreira, por tudo que você tem feito e por tudo ainda que você vai fazer. Já fica o convite, Grace, por favor, já combina aí com o Felipe. Parece que pra gente já combinar um próximo, que foi muito legal. E agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo da família do Felipe, os colaboradores, a galera aí do Instagram. Osiris Fagundes aqui, abração aqui do Sul. Você é meu irmão, cara. Você a Franciele. 5 anos, assim. Olha que legal. A Franciele, tô aqui sim, ó. Tá aqui, firme e forte. Sensacional. Agradecer todo mundo que tá assistindo. Eu me banco, né? Principalmente por estar aqui junto com o Fábio, possibilitar essa chance de a gente fazer esse podcast, a gente ajudar o mercado, a gente expandir muita ideia, muita informação. Vitão que tá aqui, daqui a pouco a gente já tá num equipamento novo, sala nova, escritório novo, podcast novo. Vamos voar, vai voar. E galera, muito obrigado. Vitão, bora? Gente, obrigado, boa noite, bom descanso. Até a próxima. Até mais, tchau.